Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com o Dr. Marco Antônio Corvo, que é médico otorrinolaringologista. Dr. Marco, ele tem formação pela Santa Casa de São Paulo, faculdade, mestrado, doutorado. Atualmente ele é médico assistente da Santa Casa de São Paulo, coordenador do grupo de estética facial do Departamento de Otorrinolaringologia da Santa Casa e atua na Clínica Lotus aqui em São Paulo, uma clínica particular. Então, primeiramente, Marco, bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade. A ideia é discutir a respeito dos pólipos nasais. Legal, João. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade, pelo convite. É uma honra. Para começar, o que são os pólipos nasais? Então, os pólipos nasais, eles são degenerações, falando de uma linguagem um pouco mais acessível, são tecidos, são carninhas, que sejam, né? Carnes esponjosas, tem muitos termos populares, termos não técnicos, mas são tecidos que crescem no nariz e que não deveriam existir. Na verdade, hoje em dia existe uma associação muito grande do pólipo nasal com a rinocinusite crônica, né? Então, eles existem em um tipo de sinusite crônica. Basicamente, existem sinusites crônicas sem pólipo e tem sinusites crônicas com pólipo. Então, que existe o próprio organismo, ele cria, ele forma, ele origina esses tecidos que estão dentro do nariz. E, lógico, se cresce alguma coisa lá dentro do nariz, ele vai competir com a ventilação do nariz. Então, com a entrada de ar, então ele vai acabar interferindo na nossa respiração, ele causa obstrução, ele pode causar acúmulo de secreção dentro dos seios da face, né, que são as sinusites, ele pode interferir no olfato, né, na sensação da respiração. Então, são tecidos que não deveriam existir, que a gente, uma vez lá, a gente precisa fazer alguma coisa para remover, para tirar da fossa nasal. Ótimo. E por que esses tecidos se formam? Essa Você falou da sinusite, né, que é um processo irritativo local, mas quem não tem sinusite? Na verdade, hoje em dia, a presença do pólipo, ela está associada à rinocinusite crônica. Então, a pessoa tem pólipo, ela tem uma rinocinusite associada, né? Ela pode ou não ter, naquele momento, naquela história, naquele momento da história natural da doença, secreção, saída de catarro, de secreção do nariz, mas ela está mais associada ela está associada à rinocinusite crônica. Tá. A pergunta por que cresce, por que ele aparece, é a pergunta de $1 milhão, né? Porque hoje em dia ainda muito se estuda do ponto de vista até molecular a origem, a etiopatogenia, né? A origem, a causa da formação dos pólipos. Por que a pessoa às vezes até tem sinusite crônica e não tem pólipo, e a outra tem pólipo com sinusite crônica. Então, são coisas que a ciência ainda investiga cada vez mais, e, claro, do ponto de vista até molecular, por que o organismo passa a produzir aquele tipo de estrutura. No passado, todo mundo tinha pólipo, era porque tem alguma infecção de fungo, mas vamos lá tratar o fungo. Não, mas não é só isso. Depois, é porque fica muito tempo com uma sinusite aguda, aí vira crônica da pólipo. Não, mas não é só isso. Está muito associado com alergia, então será que é alérgico? Não, a gente sabe que não está associado, mas a causa não é necessariamente alérgica, né? Não é alérgica. Então, a causa específica ainda não é uma resposta que a gente tenha. Tem muitas hipóteses, mas a gente não tem uma assertividade clara, né? Tudo em medicina, quando tem muita opção, quer dizer que nada é muito, muito exato. Ótimo. E normalmente qual que é a apresentação do paciente? É uma queixa que ele falou, olha, eu sempre tive problema no nariz, ou uma paciente que estava bem, de repente, de uma hora para outra, começa a ter algum tipo de queixa, de obstrução?
Como é que esses pacientes chegam no consultório? Eles chegam basicamente com uma queixa ou obstrutiva, já francamente obstrutiva, então meu nariz é entupido, ou com uma queixa de não estou sempre gripado, sempre sai catarra no nariz, tem cheiro ruim, meu olfato não funciona, então algumas coisas associadas à presença do pólipo. João, eu queria só acabar falando uma coisa, que tem muitas coisas que nascem no nariz, né, que essas carninhas que nascem no nariz, que não são pólipos obrigatoriamente. Então, a gente pode ter um tumor no nariz que está crescendo, a gente pode ter outras doenças como papiloma invertido, né, que é um outro tipo de papilomatose que está no nariz, ou até mesmo um corneto nasal que cresce demais, né, que é uma estrutura que todo mundo tem, mas que por algum motivo ele cresceu demais, ele causa também uma obstrução nasal. Então, no final das contas, a gente tem que individualizar o que é o pólipo nasal, porque o pólipo nasal é uma doença benigna. É só um tecido que ele cresce a mais lá dentro do nariz, claro que causa uma série de consequências, mas não é um câncer, não é um tipo de doença maligna, né? Mas basicamente é isso. Então, o aspecto anatômico, o aspecto visual, a gente já tem uma ideia se é pólipo ou se é alguma dessas outras doenças. Claro que o aspecto tomográfico, fazer um exame, uma tomografia ou uma nasofibroscopia vai me ajudar a determinar também se ele tem mais cara de benigno, de ser um pólipo, ou se tem uma cara de ser maligno. Mas no fundo, o anátomo patológico, né, a gente mandar para biópsia é o principal para definir, para confirmar que aquele problema é um problema de pólipo nasal. Tá, o paciente com pólipo, normalmente ele tem esses pólipos em uma das narinas, nos dois, como é que eh, costuma se apresentar? É uma lesão É, pontual, isolada, ou eles estão espalhados pela narina? em geral, o mais comum é ser bilateral e ser mais de uma lesão, né? Inclusive, um aspecto para a gente começar a não pensar em polipose, pensar em uma dessas outras doenças que eu estava comentando, é ter um só numa região que ele invade tecido, né? Que ele não tem termo técnico seria um plano de clivagem, né? Mas assim, que ele não é uma coisa que está empurrando, é uma coisa que ela está crescendo para dentro do tecido. Então, em geral, o pólipo, ele empurra as estruturas, ele não invade as estruturas, e ele é mais disseminado. Pode ter unilateral? Até pode, mas o mais comum é a mucosa do nariz como um todo começar a fazer pólipo em diferentes locais e fazer uma doença mais disseminada e bilateral. Ótimo. Aí Bom, depende do tempo de evolução. e aí, uma vez que chega com o consultório, você vai fazer teste de sofisticação, tomografia, biópsia, anátomo patológico, e aí você vai fechar o diagnóstico do pólipo, né? Clinicamente, se a gente vê uma lesão pequena, uma pouca quantidade, e não tem nenhum, nenhum, nenhuma interferência tão grande de ventilação dos seios da face, de obstrução nasal, até é possível fazer um tratamento clínico, mesmo sem biópsia, sabe? Porque o aspecto clínico, se eu tiver dúvida se é pólipo, aí eu vou pensar na biópsia. Puxa vida, será que, como eu falei, está invadindo, está sangrando, é uma lesão única, a tomo está esquisita, aí a gente vai fazer uma cirurgia porque a gente não sabe o que é aquele problema. Uma vez que a gente sabe o que é, que tem os aspectos de benignidade, ou que a gente às vezes até já operou e a gente viu que é pólipo, a gente pode até tentar fazer um tratamento clínico. Porque na sinusite crônica, a cirurgia ela faz parte do tratamento, mas ela não é curativa. Então tem uma grande chance de voltar à formação do pólipo. E aí a gente tem que administrar qual que vai ser o momento que a gente vai fazer a cirurgia na história natural daquele paciente, daquela doença, sabe? Então, Ótimo. às vezes a gente inicia com tratamento clínico. Tá, e o tratamento clínico, o que pode ser feito? Tratamento clínico, claro, de acordo com a gravidade, mas limpeza local, né, com soro fisiológico, uso de corticoide, tópico nasal, às vezes corticoide sistêmico, pode ser via oral ou até injetável, né, uma injeção. Existem alguns e até existem alguns tratamentos, claro que tem uma série de
de pré-requisitos, mas hoje em dia se fala até em uso de imunobiológicos para diminuir as recidivas, né, a reformação da polipose nasal. Ótimo. Mas com o tempo ela tende a aumentar. Sim, com o tempo ela tende a aumentar. Eu esqueci, por exemplo, de uma outra droga que às vezes a gente usa, até tem antibióticos que tem alguma ação, como a claritromicina, enfim, que tem alguma ação em retardar, em diminuir a proliferação. A gente não sabe exatamente o mecanismo, né? Não vou entrar em detalhe técnico, mas basicamente ele tem uma ação também em diminuir a proliferação no aumento. Claro que em algum momento, se está muito grande, lógico, se apareceu já muito grande, muito obstrutivo, não está ventilando o seio da face, às vezes a gente já tem que começar com a cirurgia. E depois a gente vai associando o tratamento clínico de acordo com cada caso e verificar o que precisa fazer em cada caso. Tá ótimo. E aí, já pensando agora no tratamento cirúrgico, como é que é feita? É uma retirada pela narina, até onde que vai? Como é que é o procedimento? Basicamente é uma cirurgia endoscópica pelo nariz, né, que a gente coloca a câmera lá dentro do nariz, a gente vê o nariz muito amplo, muito grande, e a gente vai respeitando, identificando os pontos de referência anatômico e vai limpando aquilo que está causando ou obstrução na passagem de ar ou obstrução na drenagem dos seios da face, né? Então, a gente faz sedado, né, anestesiado, é uma cirurgia. É uma cirurgia que a gente pode fazer com algumas pinças para ir removendo os tecidos, ele é molinho, não tem uma adesão muito grande. Tem algumas situações, algumas pessoas que preferem até usar um dispositivo que ele vai aspirando e comendo, né, essas estruturas, que é o microdebridador. E basicamente é para refazer uma anatomia o mais fisiológica possível, tanto para os seios da face entrar e sair ar, quanto para o nariz respirar. Então é muito raro hoje em dia a gente fazer qualquer outro acesso na face que não seja pelos próprios dois buraquinhos do nariz, né? Então, em geral, a gente faz o acesso pelas narinas mesmo. Em termos de recuperação, não causa dor. De novo, a dor é muito limitada, às vezes fica um pouco um ardor no início, né? É normal a gente ter a sensação de saída de uma secreção um pouco serossanguinolenta também, vai saindo um sanguinho, que lógico, sempre eu falo, desde que em pouca quantidade é o aceitável, né? É o normal. Mas como o paciente já chega, quando a gente vai operar com o nariz muito entupido, ele melhora imediatamente, né, da parte ventilatória da respiração. Mesmo o inchaço da cirurgia que pode ter, ele não é tão obstrutivo, não costuma ser tão obstrutivo quanto o quadro inicial. Então, ele já sai respirando e aí, ao longo do tempo, ele vai melhorando cada vez mais a respiração. À medida que diminui o inchaço, né? Bom, Exato. então você já mostrou como ela é efetiva no sentido de melhora da obstrução, né? Mas os pólipos, eles têm uma origem, eles estão associados à rinocinusite, né? Ele muda de alguma forma a evolução da rinocinusite, ou seja, ele melhora a doença de base do paciente, não? Ele melhora no sentido de a gente conseguir acessar o seio da face, né? Então, a gente faz uma limpeza. Então, mecanicamente, tem uma bexiguinha de muco na porta de entrada, de saída do seio da face. Então, a gente tira essa bexiguinha e aí até a própria lavagem nasal vai chegar no seio da face, ou até o ar, né, a ventilação vai ficar melhor no seio da face, aquela mucosa vai melhorar. A cirurgia não é curativa, então a gente não cura uma sinusite crônica com a cirurgia, mas ela melhora do ponto de vista da qualidade de vida e favorece o resto do tratamento. Com certeza isso facilita muito o tratamento a longo prazo. Talvez hoje seja
um dos principais divisores de água aí, né? A gente fazer a cirurgia e depois, na evolução do paciente, a gente saber o que vai precisar. Tem paciente que depois de um ano já lotou de pólipo de novo. Aí você vai lá e opera de novo. Aí passou mais um ano, lotou de pólipo. Aí vai lá e opera de novo. Então, assim, não é só a cirurgia. É importante, depois da cirurgia, a gente estabelecer qual vai ser o método de tratamento para postergar a necessidade de uma nova cirurgia, entendeu? Tá ótimo. Marco, acho que deu para ficar claro aí um pouco a abordagem dos pólipos. Queria te agradecer mais uma vez aqui. Valeu, João. Obrigado aí. Queria te parabenizar aí pela tua iniciativa aí e estou à disposição. Se precisar, conta comigo. Obrigado mais uma vez, Marco.